Começa agora o Chão e Paz, o seu programa do bem. Veja o que é destaque na edição de hoje. Na semana em que é celebrado o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, você acompanha uma entrevista sobre o despertar para a missão sacerdotal. E você confere também a espiritualidade dos frades capuchinhos e o trabalho do projeto de arte e educação realizado na Igreja Santo Estevão, no bairro de Tancredo Neves, em Salvador. O Chão e Paz está no ar. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações é celebrado no quarto domingo da Páscoa, sob inspiração do Evangelho do Bom Pastor. O padre Elton Santos, coordenador da Pastoral Vocacional, conta de que forma as experiências vocacionais são relatadas na Bíblia. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações deste ano vai cair no dia 26 de abril, próximo domingo, e por isso trazemos este tema para o Chão e Paz. Quem está comigo é o padre Elton Santos, ele que é coordenador da Pastoral Vocacional. Padre, seja bem-vindo ao Chão e Paz. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco da nossa experiência. Eu queria começar, padre, esse bate-papo explicando, de que forma é escolhida essa data, para se celebrar as vocações. Então, esse Dia de Oração Mundial pelas Vocações, ele foi pensado pela primeira vez pelo Papa Paulo VI, há mais de 50 anos atrás. E naquela oportunidade, então, o Papa pensou que o domingo da Páscoa, que poderia se conjugar bem com essa oportunidade, seria o quarto, que é o domingo em que na liturgia se lê o Evangelho do Bom Pastor. E como esse texto é uma referência clara ao sacerdócio, à vida consagrada, então se pensou que esse dia deveria ser celebrado nessa ocasião em que na Igreja Universal se lia o Evangelho do Cristo Bom Pastor. E todo ano tem um tema, Eu vi que o tema escolhido para a Jornada Mundial de Oração para as Vocações este ano é o Êxodo, experiência fundamental da vocação. Que reflexão esse direcionamento traz para a gente? Cada ano, exatamente, os papas propõem um tema, é uma maneira de ajudar a aprofundar sobre certos aspectos da vida vocacional. Nesse ano, nessa recente mensagem que o Papa Francisco publicou, ele chama a atenção para algo que ele tem repetido frequentemente no seu pontificado, quer dizer, é que a nossa vocação ela não pode ser vivenciada de uma maneira cômoda, mas em êxodo, em saída. Numa saída de nós mesmos em direção a Deus, e numa saída em direção àquelas ovelhas que se encontram distanciadas. Então, como eu disse no início, faz 50 anos que esse ano é vivenciado na igreja, essa experiência de oração mundial pelas vocações. Então, olhando essas mensagens que anualmente são publicadas, a gente tem uma boa ideia do que os papas disseram aí nos últimos anos sobre vocação. Eu separei até uma declaração que o Papa Francisco deu recentemente sobre isso. Ele disse que na raiz de cada vocação cristã está a saída da comodidade e rigidez do próprio ego para colocarmos Cristo no centro da nossa vida. O que é que isso significa? O que é que isso representa na prática? Isso significa que quando nós olhamos, por exemplo, para as experiências vocacionais que existem nas Sagradas Escrituras, em todas elas percebemos que existe esse elemento de saída. E que, portanto, esse êxodo que o Papa Francisco propõe nesse ano como reflexão acerca da nossa vocação, ele não é um elemento pertencente a uma vocação ou a outra, nem um elemento acidental que possa ser desconsiderado. Essa saída de nós mesmos para ir em direção a outras pessoas é uma parte essencial e integrante de cada vocação, de tal maneira que não se tem como pensar uma vocação cristã sem uma saída de si mesmo. Seria uma ideia muito contraditória. Então, ele está recordando um elemento essencial da vida vocacional, da vida cristã. Oferecer iniciação musical e artística a crianças e adolescentes de 5 a 18 anos de idade. Esse é o objetivo do projeto ICIMA, que atua em comunidades do bairro de Tancredo Neves. Na melodia executada por estes meninos, há um verso que diz: "E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está." A música Aquarela, do compositor Toquinho, diz muito sobre o momento que eles vivem. São jovens de comunidades de Tancredo Neves e Engomadeira e que recebem ali, na Igreja Santo Estevão, lições que podem provocar transformações radicais nas vidas deles. O projeto ICIMA é uma mobilização através da arte, da música,
do toque de Deus. Então, através da produção artística, nós estamos realmente se encontrando com Deus. O projeto que se inicia com Dona Simone Alice The Book, onde, por volta de 1996, ela doa alguns instrumentos para algumas crianças dessa comunidade que eu faço parte. Uma dessas crianças foi eu. Isso foi bom. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo essa competência. O objetivo da missionária belga era promover a infância e a juventude em Salvador através da arte e educação. E a tarefa vem sendo cumprida. O filho de Jean Santos é um exemplo disso. Hoje toca 16 instrumentos musicais e acaba de ser aprovado no Neogibá, principal programa de orquestras juvenis da Bahia, mantido pelo governo do estado. Instrumentos percussivos que Felipe se encontra. Bateria, porque é um instrumento percussivo e eu entrei lá na percussão. Porque percussão eu acho que é um instrumento muito, sei lá, muito zoadento, sei lá, porque eu gosto de zoado. O primeiro violão que ela doou, eu fui o segundo a tocar. E desse violão, nasceu em cima. E do Instituto Comunitário de Iniciação Musical e Arte Educação Alice, nascem todos os dias novos músicos. O nosso forte é a música. A gente não quer trabalhar só com a música, mas para você, colocar um adolescente, concentrado, um instrumento na frente de outro instrumento. Hoje aqui nós temos o arco, que são instrumentos de cordas, é violino, é a viola. Graças a Deus, pessoas de boa vontade doaram para a gente um violoncelo. Temos aqui as cordas, que são instrumentos, violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho, ukulele. Temos também a percussão. Temos aqui o nome Alessandra da percussão, Felipe da percussão. São dois grandes meninos que já estão tocando muito. Os outros também tocam, mas eles tocam mais. Temos também instrumento de sopro, saxofone, flauta. Estamos aí na campanha para conseguir um fagote, clarinete, oboé. Temos instrumentos também sonoros, que são instrumentos ligados à taubinha, à reciclagem. Então, tudo a gente é um momento de celebrar e de ver a Deus através do toque. A pequena Alessandra vê a bateria de uma forma diferente. Eu comecei a tocar com o Jean. Aí ele me chama para tocar e eu comecei a tocar. Você que escolheu o instrumento? Foi. Por que você escolheu bateria? Porque é um instrumento de paz. O forte do projeto é a música, mas há outras formas de atuação no ICIMA. O Papo Trocado é um momento em que os jovens recebem formações de profissionais de áreas diversas. Entre elas está a eletrônica. O técnico Edjan Santos trouxe para a comunidade aparelhos que mostram como reparar cabos e alto-falantes. O forte do projeto é que as crianças, elas mesmas, possam confeccionar e possam também fazer o reparo nos seus cabos de microfones, alto-falantes, e passando também informação sobre o funcionamento de um alto-falante, como funciona o alto-falante, o campo magnético, a bobina que existe no alto-falante, o processo do cone que produz o som, e também passo para eles a informação a respeito de algumas técnicas, como clipar cabo de rede, a parte de informática. O método usado é o da contabilidade assistida, em que o adolescente aprende a usar programas de edição gráfica e também a usar a máquina de confecção das camisas. Em 1 hora, são produzidas 100 peças. Cada uma gera 30 centavos para quem a produz. O dinheiro é gerenciado pelas famílias dos jovens que fazem uma parceria com o projeto. Sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem temer, sem chorar. Descobrir a própria vocação nem sempre é um ato individual. A ajuda do outro pode ser importante para enxergar a nossa missão no mundo. E esse reconhecimento da vocação passa, claro, por uma autoanálise, por um deserto, É preciso que cada um volte a olhar para si, para depois voltar a olhar para o outro, para o mundo, e a partir daí colaborar, com
com os dons que nos são dados, né, por Deus para a nossa missão, né? De que forma funciona esse processo? Essa é uma pergunta importante e que muitos de nós já nos fizemos um dia na vida e muitos jovens se fazem. Como eu posso fazer para descobrir a minha vocação? A primeira coisa que eu acho que a gente poderia dizer é que nenhum jovem descobre sua vocação sozinho. Ele precisa de um auxílio, precisa da caminhada junto com uma outra pessoa que já tenha um pouco mais de experiência. E é essa pessoa que tem a condição de ir identificando certos elementos, certos sinais de que aquela pessoa talvez esteja sendo chamada por Deus para um caminho específico. Então, isso é um dado bíblico. Eu gosto sempre de citar um texto do Antigo Testamento, do profeta Samuel, que quando ele se ouve chamado por Deus, ele procura primeiro o seu tutor, que é Eli, e Eli é que vai fazendo com que Samuel descubra que aquela voz que ele ouve é a voz de Deus. E é mais ou menos esse método de alguém que ajuda com que nós compreendamos que essa voz interior, que nós chamamos vocação, é voz de Deus. Esse é o caminho, esse é o método, ou seja, é sempre uma outra pessoa que vai orientando um pouco os nossos passos e nos ajudando a distinguir a voz de Deus de tantas vozes que podem confundir esse processo de escuta. Falar em confusão desse processo de escuta, a gente ampliando um pouco essa discussão sobre vocação, os jovens são chamados, né, pelo mundo a descobrir vocações dentro de si cada vez mais cedo, né? Então isso também é um elemento que pode atrapalhar quando mais ou menos, né, essa vocação pode despertar de uma forma natural. Existem muitas coisas que podem fazer despertar uma vocação. Talvez seja importante pensar um pouco sobre isso. Por exemplo, a oração na família, a pertença a uma comunidade, uma participação ativa na comunidade. Tudo isso pode, desde a infância, ir gerando vocação e despertando uma vocação. Agora, claro, como você acabou de dizer, precisamente nessa faixa etária da adolescência, quando a gente está com 15 a 18 anos, esse nós poderíamos dizer assim, é o melhor período para se começar um caminho de discernimento vocacional, de descoberta vocacional. E também por conta desse aspecto, o mundo oferece inúmeras propostas e nós também precisamos propor Jesus Cristo como um ideal de vida, como um caminho a ser seguido. Então eu diria que o melhor período é esse. E como é que ocorre esse processo de discernimento dentro da orientação vocacional que é feita, né? Então, a primeira coisa é que um jovem ou uma jovem que comece a sentir-se chamado por Deus para algo que ele ainda nem sabe com clareza o que significa, é procurar alguém. Então, esse alguém, idealmente, é um pároco ou uma religiosa. E ali se começa um processo de acompanhamento, através de conversas, e de tentar clarear o que significa aquela inquietação, aquele chamado. E, posteriormente, então, esse jovem, seja homem ou mulher, deve participar do que nós chamamos de um grupo vocacional, ou seja, ali ele vai se unir a outros jovens que experimentam mais ou menos a mesma inquietação e esses encontros que são realizados com alguma regularidade vão, pouco a pouco, desvelando, dando clareza assim, quanto ao significado daqueles apelos interiores que ele carrega consigo. Então, é basicamente esse o processo de um acompanhamento personalizado, muito marcado pela escuta, pelo discernimento, e assim o jovem vai dando passos até que se possa dar essa resposta definitiva. E o auxílio para que o jovem consiga dar essa resposta definitiva e trilhar esse caminho está também entre as atividades da Pastoral Vocacional. Quais são as formas de atuação de vocês? Então, há muitas formas. Por exemplo, ao longo do ano nós temos um calendário que é pensado com uma série de atividades que tentam exatamente promover atividades como oração, vigília, retiro, atividades de acompanhamento que visam ajudar o jovem a realmente dar esses passos. Então, existe essa ampla programação da qual esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações faz parte. E, além disso, existem atividades mais regulares, como esses encontros vocacionais. Em nossa diocese, esses encontros acontecem no primeiro domingo de cada mês, de 8 horas da manhã até as 12, e também no segundo sábado de cada mês. São encontros com níveis diferentes, exatamente desejando resguardar essa dimensão de que existem níveis, etapas a serem galgadas, percorridas.
E esses são os meios, portanto, que a pastoral vocacional vai encontrando e, ao mesmo tempo, oferecendo ao jovem para que ele possa ir descobrindo qual a sua vocação. O padre Elton Santos compartilha conosco o caminho pessoal de descoberta até chegar à coordenação da pastoral vocacional. Confira! Queria agora saber da sua trajetória pessoal, né? Com relação a esse caminho de descoberta, né? Porque o senhor falou muito aqui sobre inquietação, sobre algo diferente, né? Que se descobre logo na adolescência. Como é que foi esse seu caminho? Então, meu caminho vocacional, eu considero que é bem emblemático para esse tempo de hoje. Eu nunca participei anteriormente da igreja, muito profundamente, e como muitas pessoas do nosso tempo, ia à igreja em circunstâncias muito especiais, batizado, casamento, etc. E estudava num colégio militar, e um dia eu recebi um convite para ir à igreja católica, de uma grande amiga, por sinal. E foi a partir daí que essa inquietação ela foi me remexendo por dentro e me inquietando. E eu fui encontrando algumas pessoas que me ajudaram. Um padre, um seminarista, um padre que bateu nas minhas costas e disse: Elton, você nunca pensou em ser padre? E a partir dali tudo isso foi despertando com muito vigor, com muita força dentro de mim. E foi nessa circunstância muito simples de pessoas que iam convivendo junto comigo, iam provocando aqui e acolá, que a minha vocação foi nascendo, foi amadurecendo. E depois eu passei também por todo esse processo que eu expliquei anteriormente, quer dizer, encontros vocacionais, idas regulares ao seminário, e fui descobrindo que aquelas inquietações eram um chamado de Deus. E percebi, enfim, algo mais claro ainda, que, na verdade, eu tinha sinais de que tinha vocação para padre desde a minha infância. Mas como eu fui criado num ambiente fora de igreja, eu não percebia isso com clareza. E só na medida em que eu fui passando por esses acompanhamentos é que eu fui entendendo que certas coisas que eu carregava desde a minha infância eram sinais, evidências que Deus ia dando de que eu era chamado para o sacerdócio. Então essa foi um pouco a minha trajetória. E o senhor falou também sobre a importância do outro, né, para ajudar a descobrir essa vocação. Então é um caminho necessariamente que é trilhado pelo menos com mais uma pessoa para ajudar, né? Como é que funciona essa parceria, esse diálogo, né, com pessoas que vão orientando ali nessa vocação? De uma maneira muito simples. Na verdade, qualquer cristão que tem uma caminhada mais amadurecida, mais sólida, ele pode te ajudar nesse processo de descoberta da sua vocação. Isso acontece através de conversas regulares, marcada por uma abertura de coração. Nesse caminho se propõe uma intensificação na vida de oração, porque esse é um processo muito espiritual. E então, na medida em que você vai amadurecendo na oração, na medida em que o coração vai se abrindo nesse acompanhamento pessoal, é que você vai tendo uma maior clareza se é aquilo, se não é, se aquela inquietação que eu carrego comigo é verdadeiramente um sinal de que eu tenho vocação ou não. Então, como eu disse, é um caminho muito simples de ser feito, na verdade, mas que exige muita abertura, muita transparência consigo mesmo e muita disposição, porque como há muitas vozes, como nós dizíamos, há muitas propostas e nós temos uma história que por vezes é complicada, é dura, é difícil, tudo isso pode atrapalhar um pouco nesse caminho de descoberta vocacional e isso demanda um pouco de tempo e de dedicação. Tá certo, Padre Elton, muito obrigada pela sua participação aqui no Chão em Paz. Eu agradeço pela sua conversa aqui com a gente sobre esse tema tão importante, sobre vocações. Eu que agradeço e um forte abraço. Espero que essa nossa conversa possa ser frutuosa e ajudar você aí que está nos acompanhando. Você sabe como surgiu a Ordem dos Frades Capuchinhos? Boa parte da memória deles pode ser encontrada no convento Nossa Senhora da Piedade, no centro de Salvador. A Ordem dos Frades Menores Capuchinhos surgiu no século XVI na Itália, sob inspiração de São Francisco de Assis. Hoje eles somam 12.000 sacerdotes em mais de 110 países. Nos estados da Bahia e Sergipe, são aproximadamente 100, 20 deles pertencentes à Arquidiocese de Salvador, onde a fraternidade se concentra no convento Nossa Senhora da Piedade. Nós vivemos esse evangelho de uma maneira muito importante, que vivemos isso em fraternidade, isto é,
Nós, dentro do nosso convento, testemunhamos a vida de fraternidade para as outras pessoas, dizendo o seguinte: viver como irmãos é possível. O convento Nossa Senhora da Piedade guarda grande parte da memória dos capuchinhos. Ao entrar, o visitante encontra o claustro, construído no século XVIII. Esse espaço é um espaço histórico, porque esse espaço abrange todo um território artístico, cultural e histórico da Bahia. Por que histórico? Porque aqui resideram os frades capuchinhos franceses do século XVII até o século XXI, até hoje. Na entrada do Museu Frei Germano Titeroni, outra relíquia, a pedra fundamental datada do século XVII, quando ali havia o antigo hospício Nossa Senhora da Piedade. A Bahia, por ter sido uma sede de uma prefeitura apostólica capuchinha no Brasil, e tem uma pedra fundamental dessa construção do hospício, de 1688. Era ali, ó. Essa pedra é fundamental do Hospício da Piedade, fundada pelos capuchinhos franceses. A principal peça do museu leva o nome do convento e é a única que pode ser tocada pelos visitantes, que assim sentem as formas da peça barroca de origem francesa. Outro destaque do acervo é a coleção de crucifixos, que refletem o carisma da fraternidade. Olha, a devoção e a liturgia tem muito a ver com a Igreja da Piedade. Cada capela da Piedade são 6 capelas, mais o altar da Piedade central, mais a sacristia, mais as capelas internas. Era muito forte a devoção com a dor de Cristo. Cada capela tinha uma missa para cada santo e ao lado do santo tinha um crucifixo. Muito comum. E os devotos protegiam, preservavam e cuidavam desse acervo, cada crucifixo e cada imagem. Com visitação das 8 às 11h30 da manhã e das 2 às 5h30 da tarde, o museu também exibe esculturas italianas em madeira, de São Félix, São Fidélis e São Serafim, santos capuchinhos com histórias que servem de inspiração para os sacerdotes. Em 1528, nós surgimos para renovar a ordem. Hoje temos 3 frades importantes no nosso museu, que é o São Félix, São Serafim e São Fidélis. São Félix foi um capuchinho, que diria um esmoler, que pedia dinheiro ao povo para manter os frades. São Fidélis foi o primeiro mártir da ordem. Além das artes plásticas, quem visita o convento Nossa Senhora da Piedade pode fazer pesquisas e leituras a partir dos 18.000 títulos disponibilizados na biblioteca. São obras de história, literatura, filosofia e artes, escritas entre os séculos XVI e XXI. Elas não podem ser emprestadas, mas consultadas no local. E no arquivo histórico, que guarda memórias, sermões e oratórias das missões dos frades, apenas pesquisadores podem ter acesso aos documentos históricos. O Chame Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do e-mail chamepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chame Paz.